Nessa parte da aula eu vou falar sobre transformação de fontes ou substituição de fontes. Então, em muitos casos, o circuito ele pode ser simplificado se a gente simplesmente substituir uma fonte de tensão por uma fonte de corrente, o que pode favorecer a análise nodal, ou vice-versa. A gente substitui uma fonte de corrente por uma fonte de tensão e isso pode favorecer a análise de malhas. Ou ainda, a simples substituição de uma fonte, ela pode fornecer uma nova topologia de circuito que favorece a análise e simplifica o equacionamento do circuito. Então, para fazer essa substituição, a gente já parte de alguns arranjos que são considerados alvo e algumas oportunidades de substituição. Então, toda vez que a gente identificar uma fonte de tensão em série com uma resistência, a gente pode enxergar isso como uma oportunidade de substituição por um circuito equivalente, onde a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E vice-versa, toda vez que a gente identificar no circuito um arranjo onde a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, a gente pode enxergar a oportunidade de substituir esse trecho entre os pontos A e B do circuito por uma fonte de tensão em paralelo com a resistência, né? Então, no fundo, o que a gente está buscando aí são circuitos equivalentes, né? Então, a gente não quer modificar o funcionamento do circuito, principalmente para aqueles ramos ou nós onde a gente está interessado em descobrir quais são os valores da corrente, tensão de um determinado ponto do circuito. Então, a gente não quer alterar o funcionamento do circuito, principalmente naqueles pontos onde a nossa análise está focando, né? Então, a gente faz substituições que não podem alterar a corrente e a tensão naqueles pontos de interesse de análise do circuito. Então, por isso que a gente busca configurações equivalentes. E uma configuração equivalente, ela é alcançada quando a gente consegue manter entre os pontos de referência e onde vai ser realizada a troca de circuito, né, a mesma tensão e a mesma corrente. Então, por exemplo, se entre os pontos A e B eu tenho uma carga RL aqui, lembrando que esse L aí vem do inglês, né, de load, e que por enquanto a gente está falando de resistências, mas daqui a pouco a gente vai estar falando de impedâncias, certo? E o raciocínio vai continuar o mesmo, tá? Então, assim, supondo que eu tenha essa carga RL, do ponto de vista da carga, né? Se eu quiser que o circuito de cima seja equivalente ao de baixo, no momento em que eu substituir o circuito de cima pelo de baixo, a carga RL vai ter que continuar experimentando a mesma queda de tensão e a mesma corrente, certo? Então, os circuitos vão ser equivalentes se, mesmo eu substituindo a configuração de cima pela configuração de baixo, eu consigo ter a mesma tensão e a mesma corrente na carga, tá? Então, esse é o conceito de circuitos equivalentes. Bom, então agora a gente vai partir para o equacionamento que permite a gente realizar essa substituição, ok? Então, vou tirar aqui meu rostinho, né? E a gente vai partir do certo? Vamos supor que eu tenha então um circuito onde eu identifiquei uma fonte de tensão em série com uma resistência, né? Então, isso significa que eu tenho a oportunidade de substituir esse trecho do circuito por um circuito equivalente que envolve uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, note que eu estabeleci como condição de contorno aí que a resistência do circuito equivalente vai se manter a mesma, né? E a segunda condição de contorno que eu fixei também é a questão da topologia. Então, eu transformo essa topologia de cima para a topologia de baixo, né? Então, tem um porquê por trás dessas escolhas, tá? Que está bastante associado à discussão de fontes de tensão ideais versus fontes de tensão reais, ou fontes de corrente ideais versus fontes de corrente reais. Então, para quem se recorda aí das aulas passadas,
a gente já discutiu um pouco essa questão. Então, é conveniente a gente representar uma fonte real sempre por uma fonte de tensão em série com uma resistência em série, porque isso é um bom mnemônico para a gente lembrar que as resistências internas de uma fonte de tensão idealmente são nulas, porque a gente não gostaria que houvesse uma queda de tensão sobre essa resistência interna, né? E, portanto, tirando parte da energia que pode ser fornecida pela fonte por conta de uma perda de energia em cima de uma resistência interna, tá? Por outro lado, com uma fonte de corrente, a resistência interna em paralelo, ela é um bom mnemônico para nós lembrarmos que, idealmente, nós gostaríamos que essa resistência interna fosse infinita, no sentido de que a gente não quer que nenhuma corrente seja desviada para a resistência interna dessa fonte, né? Porque caso isso acontecesse, parte da corrente que poderia ser fornecida para o circuito, ela é perdida internamente. Então, se essa resistência interna em paralelo aí for suficientemente grande, a gente sabe que toda a corrente gerada pela fonte, ela vai direto para a carga, tá? Mas aqui a gente não está falando de modelos reais. Eu só estou mencionando que essas topologias, elas aparecem com frequência, né? Nessa discussão de fontes reais versus fontes ideais e nessa questão também de como que a gente costuma modelar fontes reais de corrente e de tensão. Ok? Então, essas são topologias muito frequentes que vocês vão acabar vendo aí em diferentes contextos, tá? Então, voltando aqui à nossa missão de encontrar o circuito equivalente, como eu disse, aqui a gente pode imaginar que a gente tem um circuito que tem lá uma fonte de tensão em série com uma resistência que nós queremos transformar para esse circuito de baixo. E para que esse circuito seja equivalente, então, supondo que eu tenha uma carga RL aqui, né? Eu vou querer garantir que a tensão na carga e a corrente na carga para o circuito de cima seja a mesma, caso eu substituísse o circuito de cima pelo circuito de baixo. Então, aqui o IL e o VL deverão ser os mesmos, caso esses circuitos sejam equivalentes. Então, a grande pergunta que eu quero responder aqui é a seguinte: qual deve ser o meu IS para que eu consiga obter essa equivalência, tá? Porque o R eu já fixei. Eu já falei que eu vou substituir essa topologia pela de baixo. E, portanto, eu estou interessada em descobrir o valor dessa fonte de corrente. O que eu vou fazer, então? Eu vou equacionar o circuito de cima, eu vou equacionar o circuito de baixo e eu vou fazer com que as correntes de carga sejam idênticas. E depois que eu fizer isso, eu vou tentar identificar qual deveria ser o valor de IS para que essa situação das correntes idênticas, para que ela seja atendida, tá? Então, primeiro, vamos equacionar aí o circuito de cima, ok? Vou desenhar aqui de novo. Então, aqui eu tenho RL, certo? E eu vou equacionar a corrente de carga, tá? Porque se eu tiver corrente de carga igual, a tensão vai ser igual também, ok? Então, o IL, nesse caso, ele pode ser dado simplesmente pelo valor da tensão da fonte, que é VS, né? Dividido pela resistência total do circuito. Nós temos duas resistências em séries, portanto, nós temos R mais RL. Então, com isso, eu já descobri o IL para o circuito de cima. Vamos repetir agora para o circuito de baixo. Então, novamente, eu vou equacionar o IL para o circuito de baixo. Bom, o IL, nesse circuito que tem a fonte de corrente, ele, para ser calculado, ele depende de eu descobrir quanto que vale essa tensão VAB, que vocês vão notar que VAB é a mesma coisa do que eu tô chamando aqui em cima, né? Eu já chamei de
VL, certo? VL aqui, tá? E o VAB também é a tensão entre esses dois nós, ok? Então, a maneira mais rápida de eu encontrar o VAB ou o VL, nesse caso, né, é simplesmente multiplicando a corrente dessa fonte de tensão, que é IS, pela resistência equivalente desse arranjo de dois resistores em paralelo, que é o R e o RL, tá? Então, primeiro eu vou calcular a resistência equivalente de R em paralelo com RL, né? Então, essa resistência equivalente é igual a R vezes RL sobre R mais RL. Eu consigo encontrar o VAB ou simplesmente VL aí na história, né? Simplesmente multiplicando o IS vezes essa resistência equivalente, que é R vezes RL sobre R mais RL. E agora, para eu achar o que eu estou interessada, que é o IL, né? Eu tenho que dividir o VAB sobre o RL, certo? Pelo RL. Então, o IL vai ser VAB sobre RL e, portanto, o IL é IS vezes R sobre R mais RL, tá? Talvez alguns de vocês tenham reconhecido essa equação ou esse arranjo como sendo um divisor de corrente. A gente já viu esse arranjo, já viu essa fórmula, né? Lá no exercício onde a gente tratou de divisor de corrente, ok? Então, agora eu tenho o valor da corrente da carga para o circuito de cima e o valor da corrente de carga para o circuito de baixo. E se a gente quer que os circuitos sejam equivalentes, a gente tem que garantir que ambos sejam iguais, tá? Então, eu vou mudar de slide aqui só para passar limpo essas equações que a gente acabou de chegar, tá? Então, relembrando, a nossa pergunta é: qual deveria ser o valor de IS? Como que eu determino, a partir de coisas que eu já tenho, o valor de IS para que eu obtenha um circuito equivalente? Então, o que eu já tenho? Do circuito original, eu vou ter provavelmente o valor da fonte de tensão e o R, certo? Porque eu identifiquei esse arranjo no circuito original. Portanto, eu tenho isso no circuito original, né? Agora, eu quero substituir isso aqui pelo circuito de baixo. Então, o R eu já vou ter. Eu preciso descobrir o valor da fonte de tensão, ok? Então, qual deve ser o valor dessa... desculpa, falei fonte de tensão, tá errado, fonte de corrente. Qual deve ser o valor dessa fonte de corrente para que eu consiga fazer essa substituição? Então, olhando aqui para essas duas equações, né? Qual deve ser o valor de IS para que essa equação se transforme nessa aqui, tá? E aí, vocês vão notar que se o IS for VS sobre R, eu consigo transformar essa equação aqui de baixo nessa equação de cima. Então, vamos fazer uma substituição aí simples, né? Então, eu tenho R sobre R mais RL. E se o IS for simplesmente VS sobre R, eu cancelo aqui e eu acabo chegando na mesma corrente de carga do que da equação de cima. Então, passando a limpo, né? Se eu faço com que a fonte de corrente tenha valor VS sobre R, que são duas coisas que eu já tenho do circuito original, eu consigo garantir um circuito equivalente, pois a corrente de carga do circuito de baixo vai ser idêntica à do circuito original, tá? E essa relação, ela vale tanto para a transformação de fonte de tensão para fonte de corrente, quanto no sentido inverso,
né? Então, se eu já tenho no meu circuito uma fonte de corrente em paralelo com R e quiser substituir esse trecho de circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência, basta eu manter a resistência que eu já tinha e colocar no circuito uma fonte de tensão cujo valor vai ser o valor da minha fonte de corrente original lá do circuito vezes a resistência, tá? Para entender, então, isso sendo aplicado, tá? A gente vai fazer aqui um exemplo, que é um exemplo onde a gente vai fazer sucessivas substituições de fonte de tensão para fonte de corrente e vice-versa, tá? A fim de ir simplificando o circuito, até a gente chegar no objetivo da nossa análise. Então, ele é um circuito que serve mesmo como exercício, certo? A gente vai fazer várias substituições aqui para vocês entenderem como que a gente aplica isso, tá? Então, nesse exemplo, o exercício pede que a gente determine a fonte a potência associada à fonte de 6 volts, né? Então, quando ele pede a potência da fonte, a gente quer saber a tensão e a corrente do bipolo. A tensão tá fácil, porque é uma fonte de tensão, o valor é fixo. Então, a gente vai estar preocupado aí em descobrir essa corrente, certo? Pois bem, então, eu já enxergo aqui logo de cara, mesmo sem começar o exercício, pelo menos 2 oportunidades de substituição, certo? Porque eu tenho aqui uma fonte, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui uma fonte de tensão em série com uma resistência, então isso é uma oportunidade de substituição, certo? E aqui eu também tenho o mesmo arranjo, né? Mesmo tipo de arranjo, que também pode resultar aí numa substituição, certo? Mas, como eu estou interessada em determinar a potência nessa fonte, eu não vou mexer nela, certo? Então, eu vou deixar ela intacta, vou deixar esse trecho do circuito intacto, porque, na verdade, eu preciso descobrir a corrente nesse trecho do circuito para resolver o problema de descobrir qual é a potência dessa fonte. Então, eu vou começar substituindo pelo lado de cá, né? E vou ver se com isso eu consigo simplificar a minha visão de circuito, ok? Bom, então isso aqui é uma fonte de tensão em série com uma resistência. Eu vou conseguir substituir por uma fonte de corrente em série com, em paralelo com uma resistência, certo? Por que para cima, né? Então, segue o sentido da corrente que essa fonte teria. Bipolo ativo, essa é a convenção adotada, né? Qual que vai ser o valor R dessa substituição? É o mesmo 5 ohms, certo? Então, a gente nunca muda o valor da resistência. Mas qual vai ser o valor da fonte de tensão? Então, a gente viu lá que IS é igual a VS sobre R, portanto, o valor dessa fonte de corrente vai ser 40 sobre 5 ohms, que vai resultar em 8 amperes, né? Então, esse vai ser a minha primeira substituição. Ao realizar essa primeira substituição, então, eu substituí tudo isso aqui por isso aqui, certo? Eu acabei identificando mais uma oportunidade de substituição. Por quê? Porque agora eu tenho 2 resistores em paralelo aqui. Então, eu posso encontrar o resistor equivalente. E quando eu encontrar o resistor equivalente, eu vou ter uma nova resistência em paralelo com a fonte de corrente. E aí, eu posso substituir novamente por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, o primeiro passo é identificar o resistor equivalente. Nós estamos falando aqui de uma associação paralelo, né? Então, a gente vai ter que o R equivalente vai ser 20 vezes 5 sobre 25, que vai dar 4 ohms, né? Então, eu tenho aqui um resistor equivalente de 4 ohms, certo? Em paralelo com a fonte de 8 amperes. E aí, a gente consegue substituir isso por uma fonte de tensão de que valor? Uma fonte de tensão de valor 4 vezes 8. Então, a gente vai ter uma fonte de tensão de 32 volts. Em série com uma resistência. Que resistência? 4 ohms.
que é a resistência que eu encontrei, certo? Então, nesse segundo passo aí de substituição, eu acabei substituindo todo esse arranjo aqui por esse arranjo aqui. Bom, agora eu vou mudar de slide aqui, vai repetir o passo 2 no próximo slide, só para a gente não perder, tá? O que a gente percebe aqui? Que agora eu tenho 3 resistores em série nessa malha aqui, né? Então, é importante vocês não terem dificuldade em reconhecer que esses 3 resistores, eles estão em série, porque, na verdade, eles compartilham aqui a mesma malha, a mesma corrente, e tanto faz esse resistor de 10 ohms estar aqui embaixo ou aqui em cima, e vice-versa, esses dois resistores de cima estarem embaixo, né? Então, no fundo, eu tenho uma resistência equivalente séria aqui de 20 ohms, 6 mais 4 mais 10. Então, eu tenho uma resistência de 20 ohms em série com uma tensão de 32 volts, né? Então, eu posso novamente substituir isso aqui por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Uma resistência de quanto? De 20 ohms. E a fonte de corrente vai ser de quanto? Vai ser IS 32 volts dividido por 20 ohms, que vai resultar em 1,6 amperes. Então, nesse terceiro passo de substituição, eu substituí tudo isso aqui por esse arranjo. Então, tô com um circuito cada vez mais simplificado, né? E aí, mais uma vez, eu vou ter 2 resistores em paralelo que podem ser substituídos por um resistor equivalente, tá? E que, novamente, esse resistor equivalente vai estar em paralelo com essa fonte de corrente, e essa fonte de corrente pode ser substituída por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, a gente vai ver aqui que esse resistor equivalente, ele é 30 vezes 20, portanto, 600, né? Dividido por 50 vai dar 12 ohms. 12 ohms em paralelo com a fonte de corrente de 1,6 amperes. Então, fazendo essa substituição, a gente vai acabar chegando que todo esse trecho do circuito foi substituído por esse arranjo aqui, tá? Então, finalmente agora, a gente chegou num ponto que é muito fácil a gente calcular a corrente que está passando por essa fonte, porque eu tenho simplesmente, né, uma diferença de potencial aqui entre aqui, né, que vai ser 19, a gente pode imaginar a corrente, por exemplo, vindo, né, de cá para cá. Então, uma diferença de potencial de 19,2 menos 6 volts, dividido por 16 ohms. Isso vai ser essa corrente que circula nessa malha, tá? Então, aí a gente vai ter uma corrente entrando pelo positivo dessa fonte de tensão, né? E ao multiplicar o resultado dessa corrente por esse valor de fonte de tensão, a gente vai chegar na potência. E a gente vai acabar descobrindo que, na verdade, essa fonte, ela está absorvendo, né, aí potência, tá? Então, por que a gente percebe isso? Então, vamos avançar aqui, tá? Então, aqui vai ser o resultado daquele equacionamento que eu acabei de mencionar, né? E por que essa fonte está absorvendo energia? Porque a gente observa uma potência positiva, né? E a gente viu que, na verdade, essa fonte é que está fornecendo a maior parte da energia para o circuito e, portanto, essa fonte de tensão, apesar de ser um bipolo ativo, ela está na configuração desse circuito numa condição onde ela se encontra absorvendo aí potência, né, energia, certo? Então, com uma potência aí positiva, segundo lá as nossas convenções, desde lá do início da primeira aula da disciplina. Então, com isso, recapitulando, né? Eu saí de um circuito que era bem mais complexo, certo? Fiz uma série de transformações aí
que com um pouco de prática vocês conseguiriam fazer de maneira muito rápida, tá? E cheguei num circuito bem mais simples lá no final, né? Onde eu rapidamente consigo calcular a potência do ramo que eu estou interessado, né? Então, caso contrário, para resolver esse mesmo circuito, eu teria que acabar fazendo aí um equacionamento, né? Muito provavelmente uma análise de malhas, né? Porque é um circuito que tem aqui fontes de tensão primordialmente, né? Então, eu teria aqui 3 equações pelo fato de estar aí com 3 malhas. Então, resolveria um sistema de 3 equações, tá? Enquanto que por essa simples substituição, ao final eu cheguei num circuito muito mais simples, uma topologia muito mais simples, onde eu consigo equacionar uma única malha, digamos assim, certo? Então, a prática nessa substituição de fonte de tensão, fonte de corrente, pode acabar ajudando aí na resolução do circuito.